Imaginem a capacidade de se lembrar de qualquer informação visual com precisão impecável, como se a mente fosse um espelho refletindo uma fotografia. Essa é a promessa da memória fotográfica, um conceito que fascina e intriga a humanidade há décadas. Desde sempre, ouvimos histórias de indivíduos com habilidades extraordinárias de memória, capazes de memorizar páginas de livros em segundos ou descrever cenas complexas com riqueza de detalhes. Um dos exemplos mais famosos é o do artista Stephen Wiltshire, diagnosticado com autismo na infância. Wiltshire ficou conhecido por sua incrível capacidade de desenhar paisagens inteiras de memória, após observá-las por apenas alguns minutos. Suas obras, repletas de detalhes precisos, desafiam o senso comum e levantam questões sobre o potencial adormecido da mente humana. Mas, afinal, o que a ciência tem a dizer sobre essa habilidade tão singular? Será que a memória fotográfica é um dom raro reservado a poucos privilegiados ou uma capacidade latente que todos nós podemos desenvolver? Nos próximos blocos, vamos mergulhar nos estudos científicos e desvendar os mistérios por trás dessa capacidade mental tão intrigante. A busca por respostas sobre a memória fotográfica tem desafiado neurocientistas e psicólogos por décadas, levando a inúmeras investigações e debates. Inúmeras pesquisas foram conduzidas, utilizando técnicas avançadas de imagem cerebral e testes de memória rigorosos, para tentar desvendar os mistérios da memória humana. No entanto, o consenso entre os especialistas é que a memória fotográfica, da forma como costuma ser retratada em filmes e livros, é um mito. Estudos indicam que a memória humana, por mais impressionante que seja, não funciona como uma câmera fotográfica, capturando cada detalhe com precisão. Nosso cérebro processa e armazena informações de forma seletiva, priorizando aquilo que considera relevante e descartando o que julga irrelevante para otimizar o uso de seus recursos. É por isso que não nos lembramos de todos os detalhes do nosso dia a dia, como a roupa que usamos na semana passada ou o que almoçamos no dia anterior, pois esses detalhes são considerados menos importantes. Apesar de a memória fotográfica não ser uma realidade comprovada, existem casos documentados de pessoas com habilidades de memorização extraordinárias, que desafiam nossa compreensão. Indivíduos com síndrome de Savant, por exemplo, podem apresentar capacidades excepcionais em áreas específicas, como música, matemática ou memória, que são verdadeiramente notáveis. Essas habilidades, muitas vezes, vêm acompanhadas por dificuldades em outras áreas, como interação social e comunicação, criando um perfil único de capacidades e desafios. A ciência ainda busca respostas definitivas sobre os mecanismos por trás dessas habilidades extraordinárias, investigando como o cérebro pode desenvolver tais capacidades. No entanto, os estudos apontam para a plasticidade do cérebro humano, ou seja, sua capacidade de se adaptar e se modificar ao longo da vida, como um fator crucial. Essa capacidade de aprendizado e adaptação é o que nos permite desenvolver novas habilidades, incluindo a capacidade de memorização, que pode ser aprimorada com prática e técnicas específicas. Apesar das evidências científicas que desafiam a ideia da memória fotográfica como uma representação exata da realidade, a história nos presenteia com casos intrigantes que desafiam os limites do que consideramos possível. Esses casos nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre a capacidade da mente humana. Um desses casos é o de Solomon Chereshevsky, um jornalista russo que ficou conhecido por sua habilidade extraordinária de memorização. Sua história é um exemplo fascinante de como a mente pode funcionar de maneiras surpreendentes. Chereshevsky conseguia se lembrar de longas listas de palavras, números e até mesmo poemas em idiomas que não conhecia, após ouvi-los apenas uma vez. Sua capacidade de memorização era tão impressionante que ele se tornou objeto de estudo para muitos cientistas.
Sua memória excepcional era atribuída à sinestesia, uma condição neurológica que conecta diferentes sentidos, permitindo que ele experiencie informações de maneiras incomuns. Por exemplo, ele podia ver sons ou ouvir cores. Recentemente, um estudo publicado na revista científica Neuron revelou um novo tipo de memória, chamada de memória superlativa, que apresenta características semelhantes à memória fotográfica. Este estudo trouxe novas luzes sobre o potencial da mente humana. Pesquisadores da Universidade Radboud, na Holanda, identificaram um grupo de indivíduos capazes de se lembrar de um grande número de imagens com precisão impressionante, mesmo após longos períodos de tempo. Esses indivíduos desafiam nossa compreensão atual da memória. Esses estudos, embora preliminares, abrem novas perspectivas para a compreensão da memória humana e seu potencial. Eles sugerem que ainda há muito a ser descoberto sobre como armazenamos e recuperamos informações. A descoberta da memória superlativa sugere que a mente humana pode ser capaz de armazenar e recuperar informações visuais de forma muito mais eficiente do que se imaginava. Isso pode ter implicações profundas para a ciência e a educação. Embora a memória fotográfica, como um reflexo exato da realidade, permaneça um mistério, a boa notícia é que todos nós podemos desenvolver e aprimorar nossa capacidade de memorização. Isso não é algo reservado apenas para alguns poucos privilegiados. Assim como exercitamos nossos músculos para fortalecer o corpo, podemos treinar nosso cérebro para melhorar a memória. Podemos treinar nosso cérebro para melhorar a memória. Existem diversas técnicas e hábitos que podemos incorporar em nosso dia a dia para turbinar nossa capacidade de armazenar e recordar informações. Existem diversas técnicas e hábitos que podemos incorporar em nosso dia a dia para turbinar nossa capacidade de armazenar e recordar informações. A prática regular de exercícios físicos, por exemplo, aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro. A prática regular de exercícios físicos, por exemplo, aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, melhorando a oxigenação e a nutrição das células nervosas. Melhorando a oxigenação e a nutrição das células nervosas. Outra dica importante é cultivar o hábito da leitura e do aprendizado contínuo. Outra dica importante é cultivar o hábito da leitura e do aprendizado contínuo. Ao nos desafiarmos a aprender coisas novas, criamos novas conexões neurais. Ao nos desafiarmos a aprender coisas novas, criamos novas conexões neurais, fortalecendo a memória e prevenindo o declínio cognitivo. Fortalecendo a memória e prevenindo o declínio cognitivo. Técnicas de memorização como a mnemônica. Técnicas de memorização como a